aquilo que acontece no nosso dia a dia, não é aquilo que acontece desde a nossa juventude, né? Cada jovem, quando nasce, desde quando nós nascemos, imagina o choque que deve ser quando você sai do útero, né? Eu não lembro disso, eu fiquei lembrado, quando você sai do útero da mamãe, chega ali para a maternidade, aquela luz, aquelas pessoas mexendo, pessoas que você não conhece, muita gente mexe, você chorando, você vai ter um estado, né, ruim, porque você está se sentindo fora daquele local quentinho, deve ser gostoso, quentinho lá dentro, né? Eu imagino isso. Então, você imagina que a pessoa sofreu ali, que a pessoa tem depressão ali, que a pessoa uma coisa ali, e depois você vem, jovenzinho, primeira vez que você vai para a escola, é triste, você deixa a mamãe, deixa o papai, ali as pessoas totalmente, né, você não conhece. Hoje, gente, talvez você vai com 6 aninhos, 5 aninhos, eu fui para a escola com 5 anos, 6 anos. Hoje, as pessoas vão para a escola com 2 aninhos, 3 aninhos, não é para a escola, já está indo para a escolinha, passar por isso. Então, nós estamos sofrendo pressão, e as pressões vêm circulando, e as pressões vêm, né, num todo, num crescente, elas não deixam o que acontecer. E apesar de todas as revelações, apesar de todas as pressões, apesar de todas as coisas acontecendo, a pessoa começa a crescer, aí já começa o jovenzinho, começa a adolescente, aquela identidade, é, não é, aí começam as espinhas, começa a saber que tem vergonha de colocar o sapato lá, o sapato dele, tem vergonha de uma festinha, começa as pressões ali, o amiguinho tem mais que eu, o amigo mora no lugar A, eu moro no lugar B, mas eu fiquei com vergonha disso, daquilo, é jovem, entra, né, vai para começa no ginásio, começa a faculdade. Qual é a tristeza, né? Você saber que a coisa mais difícil é você decidir sua profissão, decidir o que você vai ser, mais pressão, depois se profissionaliza e depois vem procurar o seu amado ou a sua amada, que também é uma pressão, não deixa de ser, não sabe se é, se não é, as pessoas ficam, né, naquele vai e vem, será que é isso, será que não é, vem a família, vem o nenê, será que é com saúde, sem saúde, será que eu posso ter nenê, não posso, vai, vem depois problemas da profissão, problemas do dia a dia, problemas de trazer o dinheiro para casa, os problemas vão se acumulando, e aqui, Jesus é muito claro, ele não mandou nenhum de nós, ele disse, olha, todo mundo tereis aflições, e às vezes a gente se esquece disso, e acha que não, nós só teremos coisas boas, mas nós não teremos aflições. Não, é o contrário, ele está dizendo, no mundo teremos aflições, mas tem como. Depois lá ele diz, olha, eu conheço a sua tribulação, eu sei por que vocês estão passando. E tribulação, né? A palavra tribulação, como na verdade no grego, que está escrito ali, significa pressão. É o que a gente sofre no dia a dia. Muita pressão. Você é pressionado por todos os lados, é pressionado pela sociedade, é pressionado pelo trabalho, é pressionado pela mídia. Que criança, que jovem não é pressionado pela mídia, e vê alguma coisa saindo, um celular novo saindo, alguma coisa saindo, e fica aquela coisa do celular, aquela coisa do celular é mais bonito, mas o outro notebook é mais bonito, é melhor, é mais rápido. Hoje ainda, muito maior, são as pressões muito maiores do que na nossa época, porque pelo menos na minha época, não tinha computador, não tinha nem uma mini calculadora. Por exemplo, quando eu entrei na universidade, os primeiros cálculos eu tinha regra para calcular, não existia máquina. Gente, não faz muito tempo, não, só tem 53 anos, amém? Não vou pensar que passa, ainda não. Assim que esses Deus fizeram, chegou lá. Então, funciona desse jeito. Hoje, as pressões são bem maiores. E aí a gente vê as coisas acontecendo, toda essa tribulação, né? E vai, as pessoas vão, os filhos, a casa, a primeira casa, aí você vê se tanto uma moradia, você quer uma casa, será que é casa, será que é apartamento, como que eu faço, eu financio. E as tribulações continuam. O fato é que nessa pressão, de você manter a sua imagem, na pressão de você controlar o tempo, e quem aqui não se sente totalmente pressionado pelo tempo? Parece que não dá tempo mais de fazer nada. Né? Parece que se o dia tivesse 48 horas, ainda sobraria mais alguma coisa para fazer. Você ainda precisaria de mais. Queria mais. Você ainda queria mais, mesmo tendo umas 24 horas. Tem funcionado assim, e esse tempo tem nos pressionado dessa forma. O tempo tem nos pressionado. Então, você tem que acertar a sua posição diante dos outros, e nós precisamos, portanto, então, começar a pensar sobre essa pressão. E para que a gente entenda um pouquinho, né, do que isso significa, eu gostaria de fazer um paralelo, né, em que a gente, às vezes, não entende muito o que pode acontecer na nossa vida, quando a gente é pressionado ali na bomba, quando a
pouco mais nas suas obras, facilmente ele se rompe, facilmente ele se deteriora, facilmente ele não serve mais para nada, e facilmente ele passa a não cumprir mais o seu papel, ou seja, de segurar o papel. Então você pegar o clipe, assim, é um clipe pequeno, né? E abrir o clipe, e ao contrário, ele já quebrou. Ele quebrou exatamente o que ele tinha se dobrado outras vezes, porque ele foi feito para dobrar poucas vezes naquele local e ter poucas pressões naquele local. Isso, claro, é um material. Claro, nós estamos falando do rompimento do material, que acontece tranquilamente em todos os materiais. Quando você entra na faculdade, você vê que a grande teoria é você entender quais são as resistências de cada material, para que você possa saber fazer o que você vai fazer, ou puder fazer. Principalmente na engenharia funciona assim. Na nossa vida, não deve ser diferente. Nós sabemos que nós vamos receber todo tipo de pressão, mas o jeito que nós temos respondido a essas pressões tem que feito com que a gente tivesse derrota sobre elas ou vitória sobre elas. O fato é que nós vamos ter as pressões. Amém? Todo mundo já sabe, nós vamos ter as pressões. Então diz aí para o meu amigo, olha, nós vamos no mundo tereis aflição. Tereis aflição. Não adianta você achar que não tem, mas ó, tem uma notícia boa para você, tem uma notícia boa. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque Jesus, tem bom ânimo, porque Jesus venceu. Amém? Ele venceu o mundo, ele venceu a aflição, de uma forma muito clara, com bom ânimo, com graça, com discernimento. E nós vamos ver que se a gente falar de algumas coisas, nós vamos ver que se a gente caminhar, nós vamos ver o que Jesus fez em tudo isso, para que não aconteça conosco da gente entrar em colapso, ou entrar em fadiga, como aconteceu com Cristo. Porque se você torcer além da conta, pressionar além da conta, e ali no teu ponto crítico, meu ponto crítico, nós entramos em fadiga, e nós quebramos o nosso relacionamento, nós quebramos o nosso corpo, nós quebramos a nossa expectativa de vida, nós quebramos a nossa vontade, nós quebramos a nossa vontade, nós quebramos a forma de encarar as coisas e começamos a ficar o quê? Pessoas deprimidas, pessoas que olham para as coisas e já ficam com medo daquilo que vai fazer. Por quê? Porque nós estamos sendo excessivamente pressionados. Muitas vezes estamos saindo pela tangente, não estamos focando naquilo que Deus quer para nos dar esperança. Então vamos tentar falar um pouquinho. Como que nós podemos, né? Como que em Cristo nós podemos vencer o ponto crítico? Como que em Cristo nós podemos vencer o ponto crítico da tribulação, da tensão, da pressão, para não chegar à ruptura. Amém? Então o primeiro ponto que a gente gostaria de falar, não é novidade, para muitos de nós somos cristãos, mas infelizmente a gente tem visto pelos aconselhamentos, pelos acompanhamentos, pela vida das pessoas, e infelizmente nós não temos conseguido agir, nós não temos conseguido quebrar esse paradigma, nós não temos conseguido ir de encontro a isso. Está tão claro. Então aqui diz o seguinte, o primeiro ponto, nós colocamos o seguinte: Jesus conhece as nossas aflições. Então ficou bem claro. Lá em João 16, e lá em Apocalipse, 2:9. E conhece as nossas tribulações, também as nossas limitações. E que também nós não fomos feitos com a finalidade de suportar sozinhos esta pressão. Diz o meu amigo, olha, você não foi feito para suportar sozinho essa pressão. A tua estrutura não foi feita para suportar sozinho esse tipo de pressão. Amém? Sua estrutura não conforma com isso. A minha estrutura não conforma com isso.